Sabe o que foi que aqueles discípulos pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Então nós temos que chegar à conclusão que a oração de Jesus era infinitamente mais contundente do que todos os milagres que ele fazia. Porque foi a única coisa que os discípulos fizeram. E quando os discípulos pediram isso, Jesus Cristo, naquela simplicidade dele, que eu nunca vi uma pessoa tão simples, ele disse: tudo bem, quando orar, dizei: Pai nosso que estás no céu. Meus irmãos, aquilo foi uma bomba na cabeça daqueles discípulos. Pai? Chamar a Deus de Pai? Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Eles nunca tinham ouvido que um rei, um profeta, um sacerdote, um patriarca tenha chamado a Deus de Pai. Como é que agora eles, simples pescadores, iam chamar a Deus de Pai? Mas Jesus Cristo disse: Pai, quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai nosso. Mas tu entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você sabe o que é isso? Significa que ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se Jesus disse que é para eu orar dizendo Pai, é porque o Pai quer ser chamado de Pai, porque o Pai me escolheu para filha. Então é preciso que eu vá conversar com meu Pai. A Bíblia diz, entre todos os títulos de Jesus, que Ele é um maravilhoso conselheiro. Então você pode simplesmente aceitar todos os conselhos de Jesus. E quando Ele diz para você entrar no seu quarto, fecha a porta e orar ao seu Pai em secreto, significa que o Pai está com o ouvido todo, com atenção no que você vai dizer. Mas eu não posso, que eu sou pecador. Ele sabe que você é pior do que você pensa, Ele sabe. E foi Ele que me escolheu. A Bíblia diz que o Pai queria tanto a nós, tanto, que Jesus Cristo nos amou, pecadores do jeito que éramos. Mas Ele nos amou tanto, mas nós estávamos tão sujos, como diz Paulo, mortos nos nossos pecados e delitos, que a única forma de nos lavar seria com o sangue dele. A nossa sujeira só sairia com o seu sangue. E Ele, porque nos amou, Ele derramou o seu sangue, nos lavou, nos constituiu reino e sacerdote e nos deu de presente ao Pai. E o Pai quer, porque Ele quer que todos nós sejamos como Jesus, Ele nos deu o Espírito, para que esse Espírito vá formando em nós todos os dias mais um Filho de Deus igual a Jesus. Esse é um trabalho do Divino Consolador, do Divino Espírito Santo, formando em nós. Se nós não permitimos que esse Espírito faça esse trabalho, nem sentimos falta. Uma das coisas mais tristes na igreja de Laodiceia não é que o Cristo está do lado de fora, batendo e tentando para ver se alguém ouve e convida. É que dentro da igreja ninguém parece sentir falta dele. Ele não faz a menor falta. Nós temos tudo. É a igreja de barriga cheia, é a igreja balofa, a igreja rica dos últimos tempos. Jesus Cristo não faz falta, desde que se tenha um lindo evento para nos entendermos. Aonde você já sentiu saudade dessa voz? Quando Deus chamou Abraão,
Ele diz: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da Mesopotâmia e foi parar em Canaã, na Palestina. Eu morei naquela terra 3 anos, em Ur dos Caldeus, e 6 meses no Kuwait. De lá nós tomávamos um avião, 1h10 até Bagdad. E de Bagdad nós tomávamos 1h20 para o Cairo. Como é que este homem sai com sua mulher, seu sobrinho, seus rebanhos, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, a pé, até chegar na Palestina? Quanto tempo este homem levou? Mas Deus não disse quando ia falar com ele. Ele disse: deixa a tua terra, a casa do teu pai, tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então esse homem precisava estar com a audição totalmente voltada para o que a qualquer momento Deus podia falar. O que aconteceu é que Abraão desenvolveu uma atenção auditiva à voz de Deus. E quando depois de muito tempo ele chegou nos carvalhais de Mamre, lá habitavam os cananeus, Deus disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Para. Esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que tudo que vem será teu da tua descendência. Está vendo? Quanto tempo afinando o ouvido, atento a uma voz que ia falar com ele. E ele soube. Quando ele, na terra de Moriá, ia subir do monte para sacrificar o seu filho, ele ia descendo o cutelo, quando a voz disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Chega, não precisa sacrificar o teu filho. Se ele não tivesse com o ouvido atento à voz de Deus, ele teria matado o filho dele sem necessidade. Moisés, 40 anos, purificando o ouvido de todos os sons no deserto. E quando Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele aprendeu que aquela era a voz de Deus. Quando João Batista veio, ficou no deserto. Quando Jesus foi batizado, 40 dias de deserto. Quando Paulo foi convertido, ele disse que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. E ele disse: para quê? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos. Por favor, não comece a tocar, tá? Conformando-me com ele na sua morte. E foi por esse tempo que eu recebi a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo, elas me seguem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus tira o povo de Israel, a primeira palavra que ele diz para aquele povo é: ouve, ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O que vocês estão ouvindo hoje? Pedro estava murchando porque não ouvia mais aquela voz direcionada. E você tem sentido saudade dessa voz? Você tem aplicado a sua consciência auditiva para essa voz? Ou será que Deus ficou mudo? Ou será que o Espírito Santo sofreu um blackout? Deus está falando. Deus quer ser ouvido hoje. Nós somos a geração do arrebatamento. Deus nos colocou aqui para sermos a igreja do século 21. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas.
da voz de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, vamos buscar essa voz. Vamos buscar um minuto de silêncio. E vamos determinar que não vamos levantar ali sem que a nossa consciência tenha se aprofundado. Se aprofundado cada vez mais. Elias no monte, se aprofundando para falar com Deus. Veio vento forte, veio fogo, veio tudo. E ele foi se aprofundando, até que ele chegou no cicio suave e leve. Lá Deus estava falando. Que tens, Elias? Se você voltar para casa com a decisão de ouvir essa voz, desde o seu pai, especificamente porque você é pecador. Se você não for pecador, Deus não pode ser seu pai, porque Jesus veio para os pecadores. Busque, porque ele diz: buscar-me-ás e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. E vá abrindo e acostumando o seu ouvido. Um dia você vai ouvir: tu és minha, tu és meu. Você vai ouvir que tens. Você vai ouvir uma voz que vai dizer: lembra-te de mim. Você vai ouvir palavras que ele já disse aqui na Bíblia. E você vai tremer muito, você vai chorar muito, você vai se emocionar muito, mas nunca mais você vai evitar o lugar da oração. Amém? Que Deus nos abençoe, meus pais. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.